Olá, pais! Olá, responsáveis! É um prazer a gente estar batendo esse primeiro papo, que era para ter inclusive um chatzinho para você tirar dúvidas no final. Como tecnicamente não foi possível, a gente está colocando aí na tela um e-mail para você mandar as suas dúvidas. Você escreve ao longo da semana, a gente vai tentar responder todas elas. Bom, que papo a gente vai estar falando agora? Qual a relação entre transtornos mentais e as competências socioemocionais? E por que eu decidi colocar esse tema para esses próximos minutos? Porque é muito comum uma pergunta se os transtornos mentais estão aumentando nos últimos tempos, principalmente nos adolescentes. E até bem pouco tempo, a minha resposta era sempre: existe sim uma percepção no consultório desse aumento de pacientes adolescentes, pacientes mais jovens, mas isso não quer dizer necessariamente que estava aumentando a incidência dos transtornos mentais. Essa era a minha resposta padrão. Até porque essa percepção pode estar enviesada. Entretanto, a minha fala teve que mudar desde uma publicação de 2017, uma publicação que mostra, que fez um acompanhamento desde 2005 até 2015 da incidência de transtornos mentais nas mais diferentes faixas etárias. E o que se observou foi um aumento significativo na incidência de transtornos mentais nos últimos anos. Ou seja, isso é um fato. A questão foi, por que está aumentando? Que grupo que está fazendo aumentar essa incidência? E na hora que for olhar, destrinchando os grupos, separou-se classe social, eram iguais, homem e mulher eram iguais. As mulheres têm uma tendência 2 vezes maior à depressão, por exemplo, do que os homens. Entretanto, ambos os sexos subiram a concentração. O que deve ter feito essa incidência aumentar? E quando a gente olha o gráfico com mais calma, dá para ver claramente, se você observar a linha azul mais clara e a laranjinha, elas correspondem exatamente à faixa etária azul clara de 12 a 17 anos e a laranjinha de 18 a 25 anos. O que significa isso? Claramente o aumento deve-se aos jovens, ao público jovem. Se nós pegarmos as outras faixas etárias, elas ficam no intervalo entre aproximadamente 5% e 7%. Se a gente pega o grupo de jovens e adolescentes, esse número praticamente quase que dobra. Isso é um ponto que chama bastante a atenção da gente. E algo precisa ser feito. Na verdade, quando a gente olha esses números, alguma coisa está acontecendo que está causando isso. Mas qual que é o grande problema? Tentar achar as causas. Em constatar um dado em ciência é uma coisa. Tentar achar relações de causa é outra completamente diferente. Uma das coisas que costumam dizer, será que não são as mídias sociais? Será que não é o excesso de telefone que está provocando isso? Isso é uma hipótese. Mas, aliás, teve até um trabalho que foi colocado mostrando que as pessoas deprimidas passam mais tempo vendo a tela do celular. Qual que é o problema disso? É que a depressão, as pessoas tendem a fazer atividades solitárias e que não envolvam outras pessoas. Quer dizer, é solitário, eu consigo facilmente fazer. Quer dizer, isso é comum da depressão, a pessoa ficar na tela. Então a gente não pode falar, olha, a tela está causando a depressão ou os transtornos mentais. A coisa é muito mais complicada. Eu gosto, em ciência é sempre comum nós apresentarmos um gráfico que ele é bem interessante, que mostra, é uma piada, na verdade, isso, né? Ela mostra a relação do número de aparecimentos de filmes do Nicolas Cage com os acidentes fatais de helicóptero nos Estados Unidos. E mostra uma correlação inversa perfeita. À medida que você aumenta os acidentes, é bem no momento que aparecem menos filmes do Nicolas Cage.
no cinema. Se você diminui o número do Nicolas Cage, aliás, desculpa, se você diminuir o número de aparições do Nicolas Cage, aumenta os acidentes de helicóptero fatais. É óbvio que isso foi achado, isso é uma correlação que acharam de brincadeira. Hoje você põe dados para correr, você acha N correlações dessa. Agora, não dá para a gente falar que foram as aparições do Nicolas Cage que provocaram isso. Então, pode ter alguma coisa a ver com o aumento do uso do celular? Pode, mas a gente não pode dizer comprovadamente. Há uma correlação. Talvez a desinibição pode fazer as pessoas tomarem atitudes na internet, depois vem um arrependimento, isso torna a coisa mais tóxica. Tem N explicações. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com tentar achar causas. Mas uma coisa é certa, é possível fazer algo para reduzir esses índices. Tem um estudo, uma meta-análise bastante importante, que foi publicada em 2011. Na verdade, tem estudos aí envolvendo quase 30 anos de segmento, são cerca de 270 mil jovens, metade deles participando de programas estruturados de aprendizagem socioemocional e a outra metade como grupo controle. A metade, olha o número que eu estou falando, a gente está falando de uma amostragem de 270 mil alunos, desde a pré-escola até o ensino médio. E o que se observou é que o grupo que participa, que tem uma formação socioemocional, tinha uma redução significativa na incidência de transtornos mentais. E tem vários outros pontos, mas até botei mais um, que também melhoravam a nota. E é fácil a gente entender por que quem aprende a regular, por exemplo, a emoção, tem notas melhores. Basta olhar a performance de nós, adultos. Quando estamos ansiosos, a nossa performance cai. Se estamos com excesso de preocupação, desmotivados, é lógico que cai. Quer dizer, a capacidade de regular as emoções é um fator fundamental para que a gente performe melhor. Agora, esse dado de diminuição de transtornos mentais chamou a atenção de muita gente. Isso é um fato e os números são bem impressionantes. Quais modelos tentam estruturar isso? Bom, tem várias justificativas tentando estruturar essa história. Quais modelos tentam justificar isso? Um deles é que, sob uma perspectiva epigenética, o fato de termos genes associados aos transtornos mentais não quer dizer que apresentaremos os transtornos mentais. Como qualquer outra doença, o gene indica uma predisposição. Hoje sabemos que esses genes precisam ser acordados. Então, aqueles que têm uma predisposição genética à depressão, por exemplo, podem apresentar a depressão caso os genes que o predispõem sejam acordados. E o que sabemos hoje que acorda genes? Uma das primeiras coisas é o uso de substâncias psicoativas. Então, tem várias drogas associadas ao aparecimento de transtornos mentais nos predispostos. Como os programas de aprendizagem socioemocional têm um impacto na diminuição do uso de substâncias psicoativas, esse é um dos pontos. Mas tem um outro ponto importante. Hoje sabemos que os estressores podem acordar os genes. Como assim? A vida, nada é uma linha reta. Todos passaremos por uma série de dificuldades. Ocorre que algumas das dificuldades, às vezes, elas são muito mais potencializadas por alguns do que para outros. E essas dificuldades, essa pressão, que pode ser, por exemplo, medida por nível de cortisol. O cortisol é um hormônio que todos nós produzimos, ele é essencial para lidar com situações mais estressantes. E hoje sabemos que exposições prolongadas a estresse, onde o cortisol fica por mais tempo elevado, é uma das coisas que também acorda genes dos transtornos mentais. Agora, tem um trabalho do Dr. Richard Davidson que vem exatamente a confirmar isso. Só um detalhe que eu não comentei, mas esse estudo aqui, ele foi replicado em 2017, com mais 100 mil jovens. Ou seja, não há argumentos
de que a aprendizagem socioemocional pode prevenir a incidência de transtornos mentais. Agora, qual que é o modelo do Dr. Richard Davidson que ele coloca? O Dr. Richard Davidson, esse slide inclusive é um slide da apresentação dele. Dr. Richard Davidson é talvez um dos neurologistas neurocientistas mais respeitados da atualidade. E ele faz um trabalho fabuloso exatamente no impacto de vários tipos de aprendizagem socioemocional no nosso comportamento. Nessa figura, o que mostra aqui? Aqui na ordenada está a intensidade, na abscissa o tempo. Nós temos dois indivíduos hipotéticos, o A e o B. O que acaba acontecendo é, mediante uma situação estressora, então, por exemplo, vai ter que falar em público. Então, o indivíduo A e o indivíduo B tem um grau de intensidade de emoção, no caso pode ser, por exemplo, ansiedade, um pico lá em cima. Só que passada a apresentação, olha o que acontece com o indivíduo B. Aquela ansiedade cai. Enquanto que aconteceu com o B. Enquanto que o A, que é o quadradinho, nota como demora bem mais tempo para aquele estressor desaparecer. E ele não está mais, aqui não é mais realidade. Aqui é a cabeça ainda produzindo o mesmo estresse. Isso pode ser medido de diversas formas. Pode ser medido, por exemplo, com ressonância magnética funcional, pegando as áreas do cérebro, a região da amígdala, ativação da amígdala, que mostra esse tipo de ativação cerebral, como o próprio nível de cortisol. Agora, como é que a gente pode fazer para que as pessoas que respondem do jeito que está aqui em cima, desse jeito A, passam para o B? Uma das coisas é exatamente a aprendizagem socioemocional. Mas como que a aprendizagem socioemocional pode contribuir com isso? Como é que a gente pode falar para os nossos filhos? Olha, você não pode ficar tão ansioso. Olha, você não pode ficar tão triste. Eles sabem disso. A questão é como. A primeira coisa que se ensina, que a gente vai trabalhar e trabalha muito, é aprender a nomear, reconhecer e nomear as emoções. Isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. Eu estou cansado de ver em ambiente de consultório, de amigos e adultos, pessoas que não conseguem descrever o que estão sentindo. Eu vou dar alguns exemplos para ficar bem claro isso. É muito comum pessoas dizendo que estão angustiadas e claramente o que apresentam é ansiedade e não angústia. Mas qual que é a diferença? Se você começou a pensar, mas qual que é a diferença? A angústia é da família da tristeza. Ela indica uma sensação de perda intensa. Algo muito ruim aconteceu. A angústia, ela está beirando o luto. Se você pegar, por exemplo, a ansiedade, ela é da família do medo. É uma emoção completamente diferente. Então, começar a dar nome para as emoções, reconhecer, existem várias estratégias para ensinar esse tipo de coisa. Eu gosto de dar um exemplo, sempre perguntando qual que é a diferença de, por exemplo, falar que está desapontado e falar que está frustrado. Acho que esse exemplo é bem prototípico por uma razão simples. Desapontado e frustrado, ambos significam expectativa não realizada. Mas o que difere do desapontado para o frustrado? O desapontado é da família da tristeza. Você queria muito comer uma comida, você vai no restaurante, na hora que você come a comida não era nada daquilo que você esperava. Você fica desapontado com aquela comida, você perde potência. Já o frustrado é uma expectativa não realizada, mas você foi impedido por algo ou alguém. Alguém não deixou você conseguir aquele objetivo. Você ia estacionar o carro no shopping, alguém foi lá e colocou o carro na frente. Você fica frustrado. Você queria colocar ali, essa era a expectativa, mas foi impedido por algo. O frustrado é da família da raiva. Notou? O que eu acabei de fazer aqui é aprendizagem, é alfabetização emocional. É começar a dar nome para as emoções. E é lógico que isso a gente vai complexificando à medida que eles vão evoluindo. No ensino infantil, isso é colocado de modo bem mais básico.
Nós vamos colocando as emoções básicas e depois vamos complexificando essa história. Bom, uma vez que você reconheceu a emoção, como é que você faz para regular essa emoção? Porque todas as emoções têm uma finalidade. A ansiedade, por exemplo, que é da família do medo, ela tem a função de nos preparar para alguma situação, para tentar antecipar algo que pode acontecer e que possa ser evitado. Então toda emoção tem o seu lado positivo. Mas qual que é uma das premissas que a gente trabalha? Pensamentos e emoções caminham juntos. Como assim? Se você reparar, são as histórias que estamos contando a respeito das situações que estruturam as emoções. E estamos contando histórias e operando com emoções o tempo todo. Hoje a neurociência sabe que as emoções elas têm um papel em 100% do tempo nas nossas decisões. Logo, aprender a lidar com elas é uma coisa muito importante. E se sabemos que são os pensamentos que estruturam, como assim os pensamentos que estruturam? Eles têm aulas, por exemplo, só para mostrar isso. Então, por exemplo, no 6º ano do ensino fundamental, eles aprendem, o exemplo que aparece para eles lá é uma criança escorregou e caiu no chão. Essa é a situação. Pensamento que veio, estão todos me olhando. Emoção, vergonha. Aí tem uma outra situação, escorregar e cair no chão. Quer dizer, na verdade, é a mesma situação. É um outro momento. Mas vem um outro pensamento. Ainda bem que não me machuquei. É lógico que a emoção vai ser diferente, não vai ser mais vergonha. Notou? A situação foi a mesma, escorregar e cair no chão. Mas os pensamentos foram diferentes. No primeiro caso, estão todos me olhando. No segundo, ainda bem que não me machuquei. Foi isso que estruturou a emoção. Ocorre que a gente não tem como escolher os pensamentos. Quando você escorrega e cai no chão, o pensamento vem. Não tem como falar, eu não quero ter esse. Mas o que a gente tem? A gente tem como questionar. Em muitas situações, o que estamos avaliando da situação, o que estamos observando, pode não estar correspondendo bem à realidade. Aliás, a gente vai ensinar para eles uma série de situações chamadas distorções cognitivas, que são clássicas aqui no Japão, no Afeganistão, são humanas, e que exatamente enviesam a percepção da situação. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo claro. Imagina que você mandou uma mensagem para alguém, de um grupo que você participa, e ninguém responde do grupo. Essa situação. Aí veio o pensamento. Ninguém gosta de mim. Se você observar nesse pensamento, ninguém gosta de mim, emoção, a tristeza, esse pensamento tem um exagero. E esse exagero a gente costuma fazer em muitas situações, algumas pessoas mais ou menos. Ele tem até um medo, tem até um nome, desculpa, ele é chamado de catastrofização. É quando aumentamos a importância das coisas. Então, fizeram uma prova de física, tirou 4 na prova, num total de 10 pontos. É lógico que gostaria de ter ido um pouco melhor. Mas aí veio o pensamento, não sei nada de física. Opa, aí tem catastrofização. E repara que se você não observar que você está super triste porque foi mal na prova de física. Opa, calma aí. Por que eu fui mal? Será que tem... fui tão mal assim? Eu errei 4, errei 6, mas acertei 4. As que eu errei, se eu conseguir pegar esses temas, ir atrás, tentar aprender isso, será que eu não consigo tirar 6? Essa visão 01, ela é típica de momentos que começam a gerar ansiedade, começam a gerar preocupações, aí de repente começam a ir mal, desempenhar mal na escola, isso agrava mais ainda, vai aumentando os estressores, isso pode acordar vários genes. É isso que eu estou falando, que como esse modelo pode ser coerente. É lógico que quando começamos a ensinar isso, ninguém tem expectativa que as pessoas conseguem mudar da noite para o dia. Não é assim que ocorre. A aprendizagem socioemocional, ela é como qualquer outra aprendizagem. São ensinadas técnicas, e aí você, a cada 10 situações que você, por exemplo, vai tentar, você fica muito nervoso para falar em público. Aí, mas você está conseguindo manejar. De cada 10 situações, você começa manejando 3, talvez, mas 7 ainda não. À medida que você vai se aperfeiçoando, depois você consegue trabalhar 5 das situações. Depois 6. É um aumento lento.
Então a gente não tem que esperar na aprendizagem socioemocional que isso seja rápido, porque a pessoa vai ter que começar a se questionar. Quando a emoção estiver mais atrapalhando do que ajudando, começa a questionar, será que eu estou exagerando? Será que não tem um outro olhar sobre isso? E essas perguntas, essa curiosidade para enxergar outras perspectivas, é o que a gente chama de flexibilização cognitiva. É exatamente isso que a gente vai trabalhar e bastante com eles. Só para você dar uma olhada no material, se você olhar aqui, ó, esse é um material, por exemplo, do 6º ano, onde que foi trabalhado o que pensamos, estrutura o que sentimos. E se você olhar aqui, exatamente, quando as emoções estiverem atrapalhando, identifica os pensamentos, desafia e encontre novas formas. Eles vão usar o tal do id. Esse id, no começo, ele é que nem dirigir. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Tem que soltar o freio, agora a embreagem, seta. É passo por passo na fase de aprendizagem. Mas depois que você se apropria disso, isso passa a ser normal. O quanto não é importante, no momento em que tiver com a sensação de que está insuportável, impossível e interminável, que é a famosa tríade cognitiva da depressão, insuportável, impossível e interminável. Antes de chegar nisso aqui, se a pessoa começar a perceber que, pô, mas nada é interminável, pô, eu estou super chateado com tal coisa, isso passa. As emoções são estados transitórios. Quer dizer, é isso que vai ser trabalhado aos poucos. É lógico que quando a gente muda de nível, por exemplo, no ensino médio, a gente aprofunda essa história. No ensino médio, nós vamos ensinar o PARE, para lidar com as emoções. O que significa esse PARE, o acrônimo? O P é perceba que você está, a emoção que está te atrapalhando. Eu estou ansioso, eu estou com raiva. Nesse caso aqui é aula de ansiedade. Então, perceba que você está ansioso. A ansiedade é da família do medo. Depois o A é aceite a emoção. Como assim aceite? Vários estudos mostraram que tentar estratégias do tipo eu não posso ficar ansioso, eu não posso ficar ansioso, bloquear pensamentos e emoções só piora. Então, eu estou ansioso por quê? Porque eu estou fazendo uma prova, porque eu vou fazer apresentação. É normal ficar ansioso aqui. Tente focar no agora, o A ainda é do agora. Como assim? Se você notar, a maioria dos pensamentos que estruturam a ansiedade estão no futuro. O que vai acontecer tal coisa, vai acontecer e se aconteceu. Se você consegue, por alguns instantes, pegar a parte sensorial, por exemplo, temperatura, encosta em alguma coisa, você conseguir estar no instante presente como referencial de tempo. Alguns usam prestar atenção na respiração por alguns segundos. Começa a diminuir a intensidade daquela ansiedade. Foi embora? É óbvio que não. É o PARE, lembra? Depois eles vão ver o R. O que é o R? Reformule os pensamentos. Avalie a situação. Por exemplo, você está no avião, eu estou tendo um pensamento que o avião vai cair. Estou com medo que o avião vai cair. Isso não quer dizer que o avião está caindo. A gente não pode confundir medo com realidade. Pessoalmente, eu estou bem na fase que minha filha está com 15, a Júlia, e o Lucas com 13. Começaram, a Júlia agora, festa de 15 anos, e às vezes demora um pouquinho, tu tem que buscar ou não. Será que aconteceu alguma coisa? Percebo que eu estou ansioso, aceito, dou uma respiradinha e começo a reformular. Eu estou pensando que aconteceu alguma coisa. Isso não quer dizer que aconteceu alguma coisa. Cecília, depois que você faz isso, você fica totalmente tranquilo? É óbvio que não. Mas a ansiedade não toma conta. Ainda não erra, reforça os valores. O que eu preciso fazer? Como assim reforce os valores? O que se eu não tivesse com essa ansiedade, o que eu faria? Eu continuaria vendo a televisão esperando ela me ligar. E o E? Em frente. Então, repara o que é o PARE. Você percebe que você está ansioso, você aceita, cria uma estratégia de respiração para focar no agora um pouquinho, avalia a situação, vê se você eventualmente não está exagerando, vê se você não está dando outras conotações para a situação e em frente. Pois bem, esse PARE, eles vão trabalhar exaustivamente, de modo que vão aos poucos conseguindo se apropriar de modo natural. E para os pequenininhos? Se você pegar os pequenininhos, por exemplo, essa é uma aula em que claramente está mostrando uma criança, será que é um perigo de verdade ou será que é minha imaginação?
a gente começa a mostrar aqui exatamente aquela ideia de que a gente não pode confundir emoção com realidade. O medo é um estado emocional que indica alguma situação no ambiente. Eu preciso começar a checar se o perigo é real ou se é imaginário. Um ataque de pânico, por exemplo, acontece quando confundimos o que estamos pensando com a realidade. A pessoa tem um disparo, de fato o coração começa a disparar, falta ar, dependendo do que vai pensando, vai aumentando só a ansiedade. Estou com medo de ter um ataque cardíaco. Parece que eu estou tendo um ataque cardíaco. Não, eu estou com medo de ter. São coisas diferentes. É lógico que nesses minutos que a gente está batendo um papo, a gente não tem a menor expectativa que você já se aproprie de tudo que a gente está falando. Mas, no mínimo, entenda o que a gente vai trabalhar com os adolescentes, com as crianças, e, fundamentalmente, entenda que nós, pais, também precisamos disso. Recentemente, estive na casa de um amigo e ele, com o filho dele, dizendo que o filho dele está muito ansioso, e eu tive o privilégio de presenciar uma cena dessa tal ansiedade. A criança queria alguma coisa e não foi dada, e a criança começou a chorar, ir atrás do pai, e eu vi esse meu amigo falando, tá vendo? Não fica ansioso, você não pode ser tão ansioso assim, calma. Calma aí, a criança não estava com ansiedade. A ansiedade é da família do medo. O que ela não estava conseguindo tolerar era a frustração. E o pior, quando o pai diz você não pode ficar ansioso, sem perceber ainda está ensinando errado. Aquela criança vai achar que aquilo é ansiedade. É lógico que quando a gente fala emoções, as emoções nunca estão sozinhas. Pode ter uma pitadinha de ansiedade? Lógico que pode. Mas começar a reconhecer isso e falar a mesma linguagem. É por isso que você, pai, tem à sua disposição agora também um programa Semente para família e professores. E já tem um curso disponível para você, que é o curso de regulação de preocupação e ansiedade. São 4 aulas, totalmente self-learning, que você pode fazer do teu celular, que você pode fazer do teu desktop. Cada aula demora mais ou menos 20 minutinhos, com muito conhecimento baseado em evidência científica. Tudo que você vai ver no programa Semente é focado em evidência científica. Então, esse é o jeito de você ir atrás disso e começar você também a aprender a lidar com as competências socioemocionais. Não só importante para você e acompanhar junto do seu filho, mas como pelo momento que nós estamos. Pela primeira vez na história, ninguém sabe como é que vai ser o mundo, o mercado de trabalho daqui a 20 anos. E já não tem mais dúvida que as principais competências que serão necessárias para enfrentar esse mundo são as socioemocionais. É por isso que a educação, o próprio MEC, a OCDE estão investindo pesado para conseguir passar as competências socioemocionais como algo da realidade escolar. Então, espero que você vá lá atrás da plataforma. E só uma mensagem final. Muita gente às vezes fala assim, Celso, mas e se a pessoa tiver um transtorno mental mesmo, como é que fica nas aulas do programa Semente? É muito importante que a gente faça uma comparação. Assim como a atividade física, vários estudos mostraram que a atividade física provoca benefícios, previne doenças cardiovasculares, previne doenças musculoesqueléticas, inclusive ajuda até na prevenção de transtornos mentais. A atividade física passou a ser integrada na escola. Tem até uma disciplina para isso, que é a educação física. As competências socioemocionais fazem um paralelo com isso. A atividade física lá é para prevenir lesões musculoesqueléticas, doenças circulatórias, melhorar a postura. As competências socioemocionais, o que a gente quer é melhorar a capacidade de lidar com o mundo, melhorar a performance, melhorar a realização pessoal e profissional. Na educação física, e se eu tiver uma torção, e se eu tiver um problema muscular? Aí não é a escola, aí é o fisioterapeuta, aí é o ortopedista. Com os transtornos mentais é igual. A escola tem que ajudar a ensinar essas competências.
Mas e quando alguém tem algum problema? Aí entra o psicólogo e aí entra o psiquiatra. A gente não pode confundir as coisas. Mas se você tem interesse em saber um pouco mais sobre depressão na infância e adolescência, transtorno de humor bipolar na infância e adolescência, um dos nossos autores do programa Semente, o Dr. Fernando Fernandes, que do GRUDA, do Hospital das Clínicas, da USP aqui de São Paulo, ele tem alguns vídeos bem interessantes que a gente vai deixar o link aqui embaixo para você acessar a respeito desses transtornos e ter mais informação. Agora, o que a gente espera é que você, juntos, faça aí a sua parte para a gente conseguir levar a aprendizagem socioemocional de modo efetivo. A gente aguarda as perguntas e vamos respondendo para você por e-mail ao longo da semana. É contato@programasemente.com.br. Até o nosso próximo encontro.